Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo ADV. Hoje vou conversar com a Suelen Pinheiro, amiga advogada, tem atuação no direito previdenciário, no direito trabalhista, no direito consumidor, é especialista em ciência política e está fazendo mestrado em administração pública. Vamos conversar sobre todos esses assuntos e sobre a sua relevante presença nas redes sociais. Suelen, muito obrigado pela sua presença. Obrigada também, eu espero contribuir um pouco mais, né? Mostrando um pouquinho da minha experiência e conhecimentos aí no decorrer dessa carreira jurídica. Ótimo, Suelen. Como eu lhe apresentei, e um ponto que é marcante, que é até o que nos uniu, já que nós estamos na rede, é o fato de você ser marcante nas redes sociais, então você já tem uma visibilidade. Mas para quem ainda não lhe conhece, fala um pouco do seu percurso jurídico, como você estava me contando, antes da gente começar. Sim, então vamos lá, meu nome é Suelen, eu tenho 40 anos, me formei em 2008, quando eu me formei eu passei na ordem da UAB, e aí fui morar fora do país, passei um ano morando fora, morei na Irlanda para aprender inglês mesmo, e aí quando eu voltei eu já fui direto para o Tribunal de Justiça, então antes de advogar eu tive essa experiência dentro do Tribunal de Justiça, eu fiquei lá, primeiro eu fui assessora de um desembargador, e aí em seguida eu fui para a presidência do tribunal, e depois eu fui convidada para ir para a diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua. Fiquei lá também alguns anos e depois eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu quero advogar. Eu gostava do serviço público, né? Muito assim, eu também aprendi muito nessa área de administração, mas eu queria muito advogar. Meu sonho era advogar. E eu ficava pensando, como é que eu vou advogar se eu não tenho um cliente? E agora? Como é que eu faço isso? Mas eu sentia que eu tinha nascido para advogar, sabe? Essa introdução ela já me faz ter duas dúvidas. Sim. E para não lhe atropelar, eu vou fragmentá-las. Tá. A primeira, como é que essa experiência no serviço público contribuiu para o exercício da advocacia? Sim, muito importante. Assim, como eu tive essa experiência dentro do setor público, né, eu tive mais facilidade em conhecer como é que as pessoas lá de dentro pensam, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma petição, eu gosto de fazer petições, como advogada, né, claro, eu gosto de fazer petições, assim, mais detalhadas. Eu não gosto de petições muito longas, eu coloco muitas coisas que chamem a atenção, porque eu lembro que quando eu olhava os processos, eu sentia muito que era 30 páginas de petição inicial, e a gente não consegue ler tudo. Então, eu sempre coloco hoje nas minhas petições coisas marcantes, sabe? Para que possa chamar a atenção e o juiz ou o assessor que está analisando aquele meu processo veja o que é o ponto relevante. Então, eu acho que eu tive essa facilidade, sabe? Uhum. E também, não só nessa parte de petição, eu também tive essa facilidade com relação a, por exemplo, o que não é visto não é lembrado, sabe? Então, assim, eu lembro demais que quando vários advogados chegavam lá na porta do balcão, né, para saber como é que estava o andamento do processo, a gente ficava, meu Deus, vamos fazer logo o processo dele, porque ele está aqui todos os dias, vamos ver se a gente faz logo. Então, assim, se você tem um processo parado, vá atrás. Faça balcão virtual, fale com o servidor, ligue, porque se você ficar lá direto, eles fazem mais rápido, entendeu? E também eu conheci um pouco as metas do CNJ, que também é uma parte muito importante pra gente, advogado, saber. Por exemplo, existe uma meta no CNJ que fala que dos processos parados há mais de 100 dias. Então, assim, o que é que eu faço? Sempre que eu tenho um processo parado há mais de 100 dias, eu entro em contato com a vara, explico isso e na mesma hora eles já botam em andamento o processo, entendeu? A gente faz uma colaboração, até porque nós somos colaboradores, né? Sim. O objetivo ele é comum, então a gente tem que trabalhar junto, né? Não impedindo ali o exercício judiciário. Incrível. Sim. É uma perspectiva muito eficiente mesmo para quem está do lado de cá. Sim. E a segunda pergunta que eu já tinha lhe anunciado. Sim. Existe uma frase que diz que uma boa remuneração sacrifica o empreendedor. E ela quer dizer que quando você está estável, quando você tem uma remuneração, a possibilidade e a perspectiva de você empreender fica menor, porque você tem mais a perder, né? E aí eu fico curioso. Como é que foi essa transição? Que você estava estável há um tempo e também uma remuneração justa. E como foi fazer esse movimento para o empreendedorismo, né? Porque a sua advocacia, ela é assim, pela minha leitura, né? E é empreendedora, né? Você não fez um percurso de se associar, não é isso? Sim. Na verdade, eu tenho, sim, esse percurso de associação. Mas, assim, o que eu acho? Na minha época, quando eu comecei a pensar em advogar, que foi desde sempre, na verdade, mas quando eu disse, meu Deus, eu quero muito advogar, eu não tinha, assim, muito apego pelo serviço público, porque eu morava com a minha mãe. Então, de uma certa forma,
forma, eu tinha aquele apoio da minha mãe. Eu não ia ficar, eu tinha uma casa, então assim, eu não tinha filhos, eu não era casada. Então, eu tava no momento de arriscar. Eu disse, eu vou arriscar tudo, porque esse é meu momento. Eu não tenho filhos ainda. Porque assim, quando a gente tá no serviço público, muitas vezes o que impede a gente de sair é exatamente o medo, né? Será que eu vou conseguir pagar a escola do meu filho? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Medo super legítimo, né? Exatamente, é. E assim, eu não tive tanto esse medo por não ter tido filhos na época, não ter sido casada na época. Então, assim, acabou que facilitando pra mim e me encorajou mais ainda de dizer, é agora, sabe? Então, foi assim, esse foi o momento que eu percebi que eu disse, vai ser agora. E eu reencontrei um grande amigo meu da faculdade, da escola, na verdade, que é o Dr. Guilherme Eliano. E aí, ele que me apresentou o direito do consumidor, o direito previdenciário, e estamos juntos desde 2017. Próximo ano vamos fazer 10 anos. E ele é meu sócio, né? Ele é meu sócio. A gente tem um escritório juntos, que é o Franceliano e Pinheiro, juntamente com o Dr. Adalto e o Dr. Rodolfo. Então, nós somos nós quatro com esse escritório juntos, né? O Franceliano e Pinheiro. Então, de certa forma, houve um oportunismo também, né? Sim. Você tinha vontade e aproveitou a oportunidade, né? Que pela minha experiência hoje com as pessoas que eu converso aqui no Papo de ADV, é o percurso mais comum das pessoas que vêm trilhando um bom caminho. Sim. Inclusive, muitas pessoas me perguntam também, assim, poxa, como você foi tão corajoso, abrir um escritório sozinho e tal. Definitivamente, eu tive algum mérito. Eu trabalhei, eu fui melhorando aos poucos, mas coragem não foi um desses méritos, porque eu não tinha nada. Sim. Então, quem nada tem nada a perder. Então, é muito importante a gente dar acesso à realidade, porque o maior propósito desse podcast é colaborar com quem quer começar, com quem quer mudar, quem quer aprender um pouco com alguns percursos que estão um pouco mais maduros, né? Felizmente, acho que o nosso aí já tem um desenvolvimento um pouquinho maior. A minha impressão é que você é bem marcante a atuação no direito previdenciário. E atualmente, muitos advogados eles se deslocam para essa área por algumas perspectivas positivas, né? Existe um grande volume, existe uma celeridade no processo, não existe aquele percurso extenso de uma execução, já que o devedor ele não é deficitário, né? Ele tem uma forma de pagamento, então existem todas essas perspectivas. Mas como todas as áreas do direito têm as suas complexidades. Quais são essas complexidades que você visualiza que os advogados que estão chegando muitas vezes não visualizam, não se preparam para isso? E deveriam. É exatamente isso. Muitos advogados iniciantes, eles começam no direito previdenciário por conta da alta demanda. E aí eles imaginam, tem muito cliente, então eu vou atrás e vou conseguir, vai ser fácil. E muitas vezes eles vão atuar sem experiência. E aí eles colocam a perder o direito deles e o direito do cliente. Que é mais grave, né? Que é o mais grave. O direito do advogado a gente distribui em relação a todos os clientes, né? Sim. Para a gente, um processo ou outro, mesmo que a gente atenta com atenção, é uma proporção, mas para o cliente... É a vida dele. O direito previdenciário, ele lhe dá muito, assim, muitas aposentadorias, muito loas, então são pessoas muito humildes, né, em sua maioria, porque a minha fonte maior de atuação no direito previdenciário é o interior. Então são pessoas muito calejadas, pessoas que eles olham pra gente e nos vê como a última esperança deles. Então, muitas vezes eu vejo advogados iniciando agora e vai para esse ramo porque acha que vai ganhar muito dinheiro, acha que é mais rápido, é mais fácil. Por ser federal, realmente é mais rápido, mas não é tão mais fácil. Se você coloca um benefício errado para um cliente, ele vem a perder aquele direito, é muito difícil a gente recuperar de novo, né? A gente tentar recuperar. Não, eu coloquei um LOAS e na verdade era uma aposentadoria. É muito difícil a gente tentar recuperar, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo muita gente indo com sede sem muita experiência. E aí eu acho que tem que realmente ter uma formação, tem que realmente ir atrás de entender como é que funciona para não fazer, não dar problema pro cliente, né? Porque é a pessoa que mais precisa é ele, na verdade. E coloquem na gente todas as expectativas. Coloca todas as expectativas. Muitas vezes, como eu disse, a gente é a única esperança deles. Eu já aposentei cliente que ele indo para casa, morto de feliz, ele veio a falecer. Nossa. De tão empolgado que ele tava de ter
se aposentado, meu Deus, eu consegui, eu trabalhei na roça a vida toda, eu consegui. Ele ficou tão, sabe, que ele, no caminho de casa, ele veio a falecer. Então, E são pessoas muito humildes. como fazer, Suelen, para administrar esse contato individualizado com os clientes, né? Você não só atua no direito previdenciário, você também tem presença no direito consumidor. E uma peculiaridade dessas áreas é que são pessoas físicas, fazem com que naturalmente cada processo seja um cliente, né? É diferente de uma abordagem empresarial, que às vezes o advogado administra milhares de processos, mas tem só um cliente. O Uhum, contato ele é mais simplificado e qualificado, né? Muitas vezes sim. você se comunica com o jurídico interno, ou pelo menos com os sócios. Mas no exercício das funções da advocacia com a pessoa física, cada processo é um cliente. Como é que administra todas essas expectativas diretamente com cada pessoa, ainda mais hoje com o acesso que todo mundo tem a gente, né? Sim. Hoje o fato do celular, das redes sociais, gera uma comodidade que às vezes é até invasiva. Como é que você faz para tratar todos esses contatos e expectativas? Olha, o direito do consumidor é um direito muito direto com o cliente, é tete a tete. Então, assim, o cliente que vem contando algum tipo de problema, ele já chega querendo ser ouvido. Então, você tem que ter muita paciência. Porque a pessoa não vai só chegar para você e dizer, olha, comprei um produto e veio com defeito. E aí? Não é. Ele vai contar a história todinha, entendeu? Ele vai dizer, Não, o olha, cliente ele quer ser ouvido, ele né? quer ser ouvido, então você tem que ter paciência com isso. Uhum. Então ele vai contar lá em 1900 e pouco, eu sonhava em ter um tênis, e aí eu consegui comprar, e aí veio o defeito e não sei o quê. Então, assim, a gente realmente tem que ter muita paciência e falar de uma forma simples, sabe? Quando eu converso com os meus clientes, que a maioria dos meus clientes não são pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas mais humildes mesmo. E aí, quando eu converso, eu tento sempre falar de uma forma mais simples, mais coloquial, mas me colocando no lugar dele, entendeu? Eu evito ficar falando um monte de artigo, porque ele não vai entender nada. Então, eu tento primeiro fazer com que ele confie em mim. Então, falando com ele de uma forma mais clara, uma forma mais fácil de entender, eu acho que isso me aproxima mais dele. E aí, no final da conversa, ele já chega, doutora, eu gostei da senhora, eu vou fechar, entendeu? Então, a gente sempre tem esse cuidado de ter essa paciência, sabe? E, se o cliente estiver certo, falar pra ele que ele está certo, porque é tudo que ele quer ouvir, né? Uhum. Quando o cliente procura a gente, eu tenho razão, não sei o quê. E aí, às vezes, não tem, a gente vai tentando, né, assim, mas se o cliente estiver certo, você tem toda a razão. Tá certíssimo, vamos pra frente. E aí, eu acho que isso acaba encorajando muito o próprio cliente, entendeu? Suelen, atualmente eu fico numa visão organizacional do escritório, né? Certo. É mais gestão do que propriamente jurídico. Mas a minha iniciação prática era na advocacia trabalhista. Uhum. E aí a maior parte dos clientes era pessoa física e tinha algum nível de hipossuficiência e isso, consequentemente, trazia mais dúvidas, né, sobre a compreensão do processo. Eu me recordo que quando eu comecei a responder essas dúvidas, eu me incomodava assim, poxa, eu já esclareci tantas Tá de vezes, novo, né? já tô falando de novo e tal. Teve até uma sócia minha que se distanciou da advocacia por esse excesso de incômodo. Ela realmente não gostava de atender. Então ela não nasceu pra Não, isso. não deveria ser advogado. Eu nunca deixei de fazer, mas me era um incômodo mesmo. Até que um dia, um amigo meu recebeu na sua casa um cartão de crédito de uma empresa, de um banco com o seu nome, naturalmente, né? E na época, eu não sei se ainda se tem essa prática hoje, a gente se distanciou do direito do consumidor. Na época estava pacificado, que gerava dano moral, que a empresa não poderia mandar o cartão de crédito sem consultar. E ele mandou uma foto ali pelo WhatsApp. Recebi isso aqui, eu tenho direito? Eu falei, tem. E aí eu fiz o atendimento, ou algum advogado, e a gente mandou a procuração, deu entrada no processo, e aí quando a minha secretária mandou uma mensagem para ele, falou que a audiência era No dia tal. dia tal. E aí ele me ligou. Macho, esse meu amigo era engenheiro, né? Então ele não estava dentro daquele hall de clientes que eu tinha mais relacionamento. Então ele me ligou e perguntou, e eu tenho que ir para uma audiência? Aí eu, tem. Você achou que um processo judicial não teria uma audiência? Por que eu deveria saber que que teria audiência? Realmente, a obrigação de falar seria minha, né? Sim. Então eu percebi que boa parte das dúvidas e dos contatos que eu estava recebendo dos meus clientes eram responsabilidade minha. Eu não tinha explicado bem o processo, eu não tinha transmitido aquele conhecimento e foi um erro assim bem relevante, porque quando eu tive essa reflexão, eu percebi que eu só fui saber o que era petição
uma petição numa novela da Globo. Eu já estava na metade do período da faculdade. Foi uma novela que tinha uma promotora, ela discutindo lá, falou: eu já fiz não sei quantas petições sobre isso. E a minha irmã, que era advogada, eu perguntei para ela: o que é uma petição? Estava na metade do curso. Então, se eu, Sim, como estudante, não fui um estudante medíocre, já não estava tendo essa familiaridade ainda. imagino. Porque quando a gente vai falar com o cliente, seja ele hipossuficiente ou hiperqualificado, a gente vai falar: não, já protocolei a petição, agora os recursos que tem é tanto, vai ter uma audiência. Ele não Eles tem não porquê. entendem. Inclusive, eu lembrei agora de coisas que passam sempre lá no escritório. O juiz marca a audiência, né, marcada com antecedência, e a gente liga com antecedência para avisar o cliente: olha, sua audiência vai ser no dia 10 de setembro. Aí ele diz: não, mas dia 10 de setembro não dá para mim não, doutora, porque dia 10 eu fiquei de passear com isso, fiquei de ir para não sei aonde, não, eu vou lá no centro, eu vou sacar meu dinheiro, eu não vou conseguir. Aí a senhora marca para outro dia? Aí a gente tem que ter a paciência de sentar e conversar. Não, seu João, não, dona Maria. É porque quem marca a audiência não somos nós, é o pessoal do fórum, e é disponibilizado toda uma equipe para fazer essa sua audiência, porque o juiz vai estar presente, porque a outra parte contrária vai estar presente, nós também temos que estar, é uma obrigação. E aí eles vão entendendo, sabe? Então, assim, o óbvio pra gente precisa ser explicado, porque é óbvio pra gente. A maioria das vezes eles não sabem. Por isso que eu digo que tem que ter muita paciência, sabe? E explicar. Isso. E da forma mais simples possível, para que eles possam entender e não gerar nenhuma dúvida. Por exemplo, uma vez, um cliente ligou dizendo assim: não, é porque fizeram uma réplica no meu processo, eu não dei ordem para fazer esse negócio dessa réplica, vai me prejudicar. Eu disse: não, deixa eu lhe explicar o que é uma réplica. E eu fui explicar: não, é porque quando a gente deu entrada, a outra parte contrária disse que o senhor não fez isso, e aí, como o senhor fez, a gente foi lhe defender novamente, isso é a réplica do processo. Ah, entendi, então a senhora está me defendendo ainda, né? Eu disse: eu tô lhe defendendo. Então, assim, tem que explicar. Tem Tem que sim, explicar. temos que explicar sim. Não podemos partir de nenhum pressuposto que a pessoa Que saiba, a pessoa não. sabe, não, com certeza não. E enfim, eles são nossos clientes, né? Sim. Suelen, você tem uma presença bem forte nas redes sociais. Como foi que começou esse movimento? E o que é que lhe fez fazê-lo? Vamos lá. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde a gente está agora, mas começou assim. Eu sempre gostei, assim, eu sempre trabalhei muito. Eu sempre trabalhei muito. Então, eu chegava em casa muito cansada. Eu gostava de assistir vídeos no YouTube. Vídeos de comediantes, vídeos engraçados, vídeos do Afonso Padilha, do Whindersson Nunes, porque aquilo de uma certa forma me desopilava para que eu não pensasse só em trabalhar direito, entendeu? Então eu encontrei essa válvula de escape. Pra mim foi ver esses vídeos, eu me sentia feliz, eu ria e tal. E lá no escritório, teve uma colaboradora nossa, que a gente tem alguns escritórios no interior do estado, e ela trabalha conosco lá em Canindé, a Nelva, né? Nossa colaboradora, tá com a gente há muito tempo, maravilhosa. Ela mandou um áudio pra mim, quando eu voltei de recesso, voltei do recesso, ela mandou um áudio dizendo assim: ai, a doutora Suelen voltou, ai, agora tudo vai andar, tudo vai caminhar, o escritório vai fluir, não sei o quê. E aí eu achei aquele áudio que ela mandou muito legal. E aí falei com a Letícia. A Letícia, na época, ela era uma estagiária lá do nosso escritório. E ela adorava essa parte de marketing também. Eu, olha aqui, Letícia, que legal esse áudio. Ela: vamos transformar isso no Reels. Eu disse: Reels? O que é isso, né? O que é isso? Ela: não, entra aí pela porta do escritório, eu vou mostrar para a senhora. A senhora entra e se senta, eu vou botar o áudio no fundo e tal. E eu achei super legal. E aí, depois, entrou outro estagiário lá no escritório, que foi o Ícaro. E aí, a gente começou a fazer esses vídeos engraçados. Porque isso eu notei que me aproximou mais ainda dos funcionários. Porque muitas vezes também eu chegava no escritório, chego, dou bom dia, boa tarde, entro, vou para minha sala, tenho milhares de coisas para fazer, fico lá e depois, na hora de sair, tchau, gente, até amanhã. Entendeu? Então não tinha tanta proximidade. E aí, fazendo esses vídeos, eu notei que os funcionários, quando eu chegava, os próprios estagiários: doutor, eu vi um vídeo tal, vamos fazer esse vídeo, não sei o quê. E aí eu comecei a achar legal. E isso criou uma conexão com os funcionários do próprio escritório. E isso facilitou muito a nossa vida, porque aí os próprios colaboradores estavam felizes em estar trabalhando lá. Não só por isso, claro. Mas isso acabou que me aproximou mais deles. E assim, quando a gente começou a publicar esses vídeos, foi sem nenhum intuito. Foi só assim, vamos fazer para se divertir. Quando a gente fazia, a gente ria horrores. Aí quando errava, começava a rir. Então, assim, acabou que sendo uma forma de desopilar também aquele trabalho o tempo inteiro, massivo, né? Chega e faz petição e vai embora. Chega, faz petição e vai embora. E a gente, de repente, as pessoas começaram a gostar. E aí, o que me encorajou a continuar mais foi porque a gente começou a receber várias mensagens de pessoas dizendo:
Olha, eu tava super triste e eu vi esse teu vídeo e comecei a sorrir. Aí eu tava entrando em depressão, mas eu olhei teu Instagram e tô achando tão legal o teu conteúdo que eu comecei a rir, tô gostando e tal. Então eu achei isso tão legal, O sabe? impacto que você gera, né? Esse impacto que a gente gera. Então isso foi o que realmente me deu vontade de fazer. E na profissão, Suelen, essa visibilidade na rede social, ela traz realmente algum impacto prático ou só é ali um número de seguidores? Aí o que que aconteceu? As pessoas, assim, é uma pergunta que eu recebo demais. Doutora, esses seus vídeos memes, eles convertem em clientes? E a resposta é sim. Coisa que eu também não imaginava. Por quê? Quando a gente faz esses vídeos mais engraçados, as pessoas começam a seguir a gente por conta daquele conteúdo, né? Se identifica, acha legal. E aí, de repente, a gente, quando coloca um vídeo mais sério, falando sobre algum tipo de tema, as pessoas também se identificam com a gente, porque elas já estão lá no nosso Instagram, já estão nos seguindo. E aí, quando elas veem, elas dizem assim, olha, peraí, isso aí que a doutora Suelen falou, eu acho que eu tô passando por isso, eu vou entrar em contato. E foi assim que muita gente começou a entrar em contato com a gente. Doutora, é porque a senhora falou sobre isso, eu tô passando por isso. O que é que a gente pode fazer? Aí a gente começou a conseguir vários clientes por meio das redes sociais. Tanto é que ano passado nós abrimos o SP Digital, SP que é o escritório Suelen Pinheiro. Pinheiro Digital. Só demandas vindas das redes sociais. Nossa, Estamos com quase 500 ações. parabéns. Só das pessoas verem. Eu acho incrível, eu sou assim, apaixonado pelas redes sociais. De longe não tenho um desempenho como o seu, mas gosto bastante, assim. Olha, eu nunca imaginei, porque assim, eu sou da época antiga, né? Então o meu era boca a boca. A gente consegue clientes por boca a boca. Mas as redes sociais realmente é um tiro no claro. É um tiro no claro. Necessário, então. Necessário, é necessário. Hoje eu digo com, assim, sem sombra de dúvida. E foi difícil eu aderir isso, sabe? Quando veio o primeiro cliente, eu disse, não, deve ter sido só uma pessoa para tirar uma dúvida, eu vou tirar. E aí comecei a tirar dúvidas, aí aquele cliente, aquela pessoa foi se transformando em cliente. E eu fui, meu Deus, como assim? E hoje a gente tem o SP Digital, a gente tá com 9 pessoas trabalhando só nessa parte aí das demandas vindas das redes sociais. Incrível, muito Muito bom. legal. Suelen, em algum momento do seu percurso você deixou de ver a advocacia como exclusivamente um exercício jurídico. É Sim, claro para mim que você vê a advocacia como um negócio. O que é que sim. muda na condução ali do seu escritório quando você deixa de ser advogada ou só advogada para você ser administradora? É verdade. Assim que eu montei o meu primeiro escritório de advocacia, eu pensei, não é mais só jurídico, agora é um negócio. Por quê? Porque eu senti a necessidade de contratar pessoas ligadas à gestão. Porque eu pensei no começo assim, ó, vou contratar 5 estagiários e pronto, é o escritório. É muito maior do que isso. Então, eu tive necessidade de contratar gente para fazer a gestão do escritório, parte financeira, parte de contabilidade, parte do marketing do escritório. Então, por exemplo, hoje, inclusive, eu sou advogada, mas eu não atuo tanto nessa área. Eu atuo mais nessa área de gestão administrativa. Eu não lembro a última vez que eu fiz uma audiência. Já faz um tempinho que eu não faço audiências. Exatamente porque eu estou regendo o escritório. Acaba sendo um percurso natural Sim. de quem quer crescer na perspectiva de volume de processos, Sim. né? Não é o único caminho de crescimento profissional, né? Mas eu, como você, escolhemos esse percurso de quantidade de clientes, e necessariamente a gente vai precisar de quantidade de colaboradores também, Sim, né? sim. Então, quando eu comecei a ver, meu Deus, eu não consigo mais fazer isso sozinha, eu tenho que delegar as minhas funções. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar na área administrativa. Eu vou ter que contratar uma pessoa. É porque nossas horas, elas são limitadas. Sim, e no começo eu tive muita resistência também a isso, porque eu ficava pensando, meu Deus, a pessoa não vai fazer do meu jeito. Ela não vai conseguir fazer igual, não vai dar, mas olha, quando você conhece uma pessoa e se identifica, é leve. Fica leve, eu fico pensando, meu Deus, eu vou delegar tudo que eu tenho que fazer, porque é muito bom. Não vou fazer mais nada. Não, assim também é, mas assim, eu tento delegar muitas coisas, porque agora eu confio nas pessoas. Eu digo, não, as pessoas são capazes. Então, assim, lá no escritório nós temos, inclusive, uma parte de atendimento ao cliente. A gente tem, porque o cliente, ele liga todos os dias para você, realmente, isso não é mentira, viu, gente? Ele liga realmente todos os dias querendo saber como é que tá o andamento do processo. E se você deixar de responder um dia, ele vai dizer, a doutora tá fugindo,
ainda? Aconteceu alguma coisa? Tá mentindo? Não sei o quê. Então, tem que ter esse setor lá, né, de atendimento ao cliente. Temos o setor de gestão, o financeiro, que eu também organizo essa parte, né, junto com os meus sócios. O setor de marketing, hoje em dia, que tá essencial, né, essencial. E é isso. Aí foi esse momento quando eu vi que eu precisava de pessoas para me ajudar em outros setores. Eu disse, agora virou um negócio. Essa técnica, a rotina financeira, a rotina nas redes sociais, não é só necessário essa gestão de time, é necessário uma gestão pessoal mesmo, né? Sim. E unir isso a um comercial eficiente como o seu se torna um desafio ainda maior, porque você não vai fazendo tão aos poucos, né? Você vai construindo ali um avião voando, né? As coisas estão acontecendo e você vai trabalhando nesse percurso. Sim. Qual o maior desafio de crescer rápido, de ter um grande volume de processos mesmo? Seria gente, seria organização financeira, processos? Primeiro que eu não acredito nesse crescimento rápido aí. É muito difícil você na advocacia crescer rápido. Eu tô advogando, com um ano eu já vou ter um carrão, eu já vou ter uma casona. É muito difícil. Eu não tenho tudo isso. Então, assim, é muito difícil. Realmente persistência. É persistência e não desistir, sabe? Não desistir. Porque às vezes você desanima. Um cliente lhe trata mal e você fica triste, mas aí depois vem 10 tratando bem. Então, assim, eu acho que o caminho é realmente não desistir. Não é fácil, né? Hoje em dia, tudo mudou. Eu já sou casada, tenho filhos, tenho uma família. Mas eu preciso muito do apoio de todo mundo também. Sozinha a gente não consegue. Então, assim, eu acho que esse negócio de crescimento rápido é muito difícil. Pode existir, mas é muito difícil. É mais quando você é apadrinhado por alguém que já é da área, é mais fácil, né? Mas você sozinho, assim, é mais difícil. Você realmente precisa conhecer pessoas, fazer network e sempre aproveitar todas as oportunidades que batem à sua porta. Todas. Muitas vezes eu dizia assim, mas eu nunca imaginei que eu fosse atuar no direito do consumidor. Eu saí da faculdade dizendo, eu quero direito trabalhista, eu amo direito trabalhista. E hoje eu sou alucinada por direito do consumidor. Foi uma oportunidade que bateu à minha porta e eu disse, peraí, eu vou tentar. Então, assim, sabe? Nunca desisti. E nunca desisti. Quando a minha irmã me buscou para abrir o escritório, eu não estava formado ainda. Uhum. Um convite ainda antes de eu concluir a faculdade. A área que a gente abriu, eu não tinha nem feito a cadeira ainda, que era direito do trabalho. Sim. Então, as oportunidades, muitas vezes, elas ditam o nosso percurso, né? A gente não pode idealizar tanto, né? Existe uma complexidade na vida e os caminhos, não que eles devam ser os mais fáceis, né? Mas também eu acho que não são os mais difíceis que a gente deve escolher, né? Então a gente tem que analisar muito bem quais são as nossas opções, né? E convertê-las em oportunidades. Eu vi que você fez isso. Sim. E o que eu vejo na prática é isso. E boa parte dos nossos ouvintes está buscando isso, perceber as oportunidades, crescer na profissão, performar, ter uma equipe ou melhorar a sua imagem. Para finalizar a nossa conversa de hoje, qual é o recado que você deixaria para quem está começando? Para quem está começando. Está no serviço público e está querendo mudar? Ou quem está como associado e tem o sonho de ter o seu escritório? O que é que você acha mais importante para o primeiro passo? Redes sociais. Redes sociais. Sim, eu acho que quem está iniciando, porque como eu te disse, na minha época tinha mais aquele boca a boca. Hoje em dia as redes sociais a gente consegue clientes do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então assim, começa a aparecer mais nas redes sociais. Eu sou tímido, eu não gosto de aparecer. Não tem problema, mas deixa as pessoas saberem que você está fazendo a faculdade de Direito. Posta uma foto de um livro, posta a foto de uma palestra, deixa as pessoas perceberem que você está atuando naquela determinada área. Para quando eles tiverem algum tipo de problema, eles vão lembrar, olha, fulano de tal tá nessa área. Então, assim, eu acho que hoje em dia as redes sociais, elas vieram realmente para agregar. Então, eu sou assim, sou até meio assim de dizer, mas porque antes eu tinha muito receio, né? Era? Das redes sociais. Isso não tá certo não, mas olha, depois que eu entrei, eu disse, meu Deus, como... Assim, tem muito advogado que diz, eu não consigo clientes. Eu fico, deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada, porque a gente consegue hoje em dia clientes com mais facilidades do que antes.
inclusive, entendeu? Então, assim, eu acho que você deve, assim, eu acho que um dos erros maiores das pessoas que estão se formando agora é se formar e abrir um escritório de advocacia logo em seguida. Gerar um passivo antes mesmo de... Exatamente. Então, gasta seu dinheiro com um computador bom, com um celular bom, com equipamentos de qualidade. Gasta seu dinheiro contratando uma pessoa para fazer o seu marketing, entendeu? Aí depois, quando você tiver uma clientela legal, aí você pensa em abrir um escritório. Eu fiz isso. Eu só abri depois de 3 anos um escritório. Entendeu? Então, o meu conselho é aparecer mais. O que não é visto, não é lembrado. E hoje a gente pode ser visto de Sim. onde nós estivermos, né? De onde a gente estiver. Boa Suelen, a tarde. conversa foi incrível. Quando é incrível para mim, os nossos ouvintes costumam também achar. Então, muito obrigado. Bom, Foi um prazer. obrigada. Igualmente.